na parte de terça-feira. Fé não é sentimento. Fé não é um arrobo de emoções, de euforia. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, moveremos montanhas. Mateus 17, 20. Se você já viu um grão de mostarda, sabe como ele é minúsculo. Ainda assim, uma fé tão pequena pode produzir mudanças imensas. Portanto, a fé deve ser poderosa e forte a ponto de operar o que está além do ser humano. E assim, como o grão de mostarda cresce e se torna uma grande árvore, nossa fé deve crescer também e não permanecer estática ou raquítica. De fato, precisamos, antes de tudo, de uma medida da fé. E essa pequena medida da fé, Deus é quem dá para termos um relacionamento com Ele. Romanos capítulo 12, verso 3, diz que Deus dá uma medida de fé para cada um. Para começar, mas é você que vai desenvolver esta fé pelo estudo da palavra, pela conversação com Deus através da oração. Leia agora comigo Efésios capítulo 2 e o verso 8. Aqui diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então a salvação é dom de Deus, a fé é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, criados em Cristo Jesus para obediência, para boas obras, diz aqui, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiramente, precisamos entender que a fé não é algo concreto, é uma resposta humana despertada pelo Espírito Santo no nosso coração. Deus é aquele que, em sua graça e por meio do Espírito Santo, nos atrai quando lhe permitimos fazê-lo. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e essa fé, por sua vez, é uma resposta humana à graça de Deus concedida a nós por meio da morte de Jesus. Cremos em Deus como resultado da sua graça. Isso está no centro do relacionamento com Ele. Além disso, devemos lembrar que fé não é um sentimento. Muitos não exercem aquela fé que têm o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes experimentar aquela sensação que unicamente a fé pode trazer. Sentimento não é fé. Cabe a nós exercitar a fé para que ela cresça, para que se fortaleça. Mas aquele sentimento de alegria e bênçãos, Deus é quem nos dá. Isto está no livro Primeiros Escritos, página 86. Alguns podem sentir, mas o sentir é enganoso. O sentimento é enganoso. Você pode sentir que não tem fé, por não se sentir perto de Deus, ou por não ser tudo o que deveria ser como cristão, como filho de Deus. Porém, o sentir é enganoso. Muitos se sentem salvos e estão perdidos. Outros se sentem perdidos, mas estão salvos, porque o sentimento humano é enganoso. Enganoso é o coração humano. Quem o conhecerá? Queridos, a fé é confiar em Deus não só quando tudo vai bem, mas também confiar em Deus na tempestade ou quando não entendemos o que está acontecendo. Os sentimentos não devem dominar nossa experiência religiosa nem nosso relacionamento com Deus. Os sentimentos existem, mas não podem ser a base das nossas decisões, não pode ser o fundamento da nossa experiência religiosa. Os sentimentos são falhos. É justamente quando pensamos estar distantes dele que precisamos exercer a fé e clamar para o Senhor, como fez aquele pai. Clamou: ajuda-me, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Leia comigo os seguintes versos e vamos fazer deles a nossa oração. Primeiramente vamos ler Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Aqui diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar para Jesus Cristo, Ele é o autor da fé e é aquele que completa a nossa fé. Desde o início Ele nos dá a fé,
mas é Ele que vai também completando a nossa fé para que ela se fortaleça. Queridos, Hebreus capítulo 12, verso 1, está falando da nossa fé com Jesus Cristo, porque aqui diz, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Os vitoriosos vão se assentar no trono com Deus. Lemos também segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, e o verso 7. Aqui diz, sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Sejam perseverantes, não desistam. Também Romanos capítulo 3, e os versos 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A fé em Jesus fará com que Deus seja o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, salvos pela graça mediante a fé. Lendo esses versos, nós podemos colocar esses versos na nossa oração, fortalecendo a nossa fé com Deus. Meu querido irmão, fé não é sentimento. Fé é apegar-se a Jesus Cristo. Fé é crer no invisível, porque Moisés viveu pela fé como aquele que via o invisível. Pela fé você faz decisões sérias na sua vida, porque a fé é o caminho que nos leva até Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você encontra a fonte da graça. E pelo sangue de Jesus Cristo, que existe em abundância na fonte da graça, você é salvo, é perdoado. Aleluia!